Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, e também você que está conosco no YouTube, todos sejam bem-vindos para mais um programa incrível, surpreendente, mais o que? Estratosférico. Palavras, sim, brilhantes da língua portuguesa, por favor. Inenarrável. Estratosférico. Eu fiquei tão nervoso assim que eu não tô lembrando das palavras que eu queria impressionar meu convidado. Nurandalugo Aburabara. Agora você pegou pesado. Agora, apresente, por favor, o nosso convidado de hoje. O nosso convidado, e ele vai saber quem foi Nurandalugo Aburabara, certamente. E o nosso convidado de hoje, ele é uma pessoa realmente de um conhecimento fora de série. Ele é uma sumidade. É um cabedal de conhecimento. Meu Deus, até o senhor usar cabedal já me deixa com medo. É o professor Noel. Bem-vindo ao ANW TV Amazônia. E aí, pessoal? Uma honra mais uma vez cumprimentá-los e ao mesmo tempo cumprimentar toda a plateia online e televisiva também. E televisiva aqui da TV Amazônia. Sinto-me altamente honrado por este convite. Como já foi afirmado, para mim também é indescritivelmente valioso, memorável e ao mesmo tempo incomensurável. Essa é a palavra que eu era ter usado. Incomensurável. Isso, obrigado por ter me lembrado. E eu vou ter que... depois eu vou pedir para a produção trazer o meu caderno e minha caneta, que eu preciso fazer muitas anotações nesse programa. Certamente. Mas para quem está conhecendo o professor Noel só agora, o Noel teve uma participação recente aqui na TV Amazônia. Eu não sei se você sabe disso. Não. Porque foi fora do ANW. Nós produzimos um VT em homenagem ao aniversário do município de Santarém, no qual ele foi convidado para escrever uma poesia em homenagem a Santarém, e além de ter escrito a poesia, ele também declamou. Declamei. E o VT esteve ao ar aí durante esse tempo aí que a gente comemorou. Poxa, então foi bem bonito. Eu lamento que eu ainda não assisti, mas certamente quando eu assistir eu vou me impressionar. Assistirás. Senti-me muito privilegiado por esse convite e por ter emprestado a minha voz. Já tenho recebido alguns elogios, né? Mas tudo para honrar ao mestre, ao rei dos reis, aquele que pertence à glória para sempre. E é claro que quando pensamos na poesia, pensamos numa linguagem que flui do interior. Porque flui mesmo uma linguagem que dança, que se encontra com o mundo que encanta, trança e destrança, sem perder a esperança de ser uma eterna criança, sem desilusão, sem medo, onde o embalo da música torna discussão para um mundo melhor, um mundo sem máculas, sem dores e sem preconceitos. Um mundo onde o menino das letras transformar-se-á em um adulto das palavras. Olha aí. Essa poesia diz respeito à sua vida? Você, esse menino das letras que se tornou um adulto das palavras? É procedente. Considero-me assim. E quando pegamos as narrativas poeticamente sagradas, o mestre falou que se não nos tornarmos como um menino, não podemos ter acesso ao reino da eternidade. E quando eu penso no menino, eu penso nessa pureza que tem que estar em nós. No sorriso de uma criança, como diria um grande cronista, enobrece e enaltece a nossa alma pela pureza, pelo genuíno. Então eu me sinto assim, diversas vezes, como o menino das letras, e à medida que nós vamos avançando no conhecimento, tornamos-nos adulto das palavras. É interessante, professor Noel, porque eu conheço, vou fazer um cálculo aqui, eu vou fazer 40 anos próxima semana. Novinho. Aí, mas jovem, totalmente. Eu acho que já vai para mais de 10 anos, talvez, que eu lembro do senhor. E é interessante que eu sempre o vi
com a eloquência, com o cuidado com as palavras, com o domínio da língua portuguesa. E aí eu vou para o outro lado, sendo muito pessoal. Sim. Alguma vez alguma pessoa já se demonstrou intimidada com o senhor por causa disso? E expôs para o senhor, olha, Noel, vai com calma, então, olha, pô, Noel, não é assim. Quais foram as resistências? Porque eu sei que há dificuldade, quando nós, principalmente na nossa região, infelizmente, isso é comum, quando você estuda mais a língua portuguesa e você aplica a língua portuguesa, vem aquela expressão, fulano só quer ser, né? Fulano quer se aparecer, né? Conta pra gente assim. É bem pertinente essa interrogativa, né? Verdadeiramente, à medida que vamos nos submetendo e, ao mesmo tempo, imergindo no universo das letras e mergulhando nesse profundo, há sim uma mudança em nós. As palavras vão tomando conta de nós. Mesmo que não sejamos donos dessas palavras e nunca seremos, apenas as emprestamos desse universo mágico, desse universo que é o mundo das letras, o mundo das palavras, captamos algumas, pescamos algumas e podemos usar. E essa de querer se aparecer mesmo, já ouvi intensamente, já ouvi bastante mesmo. Agora, é claro, o novo na palavra é aquilo que nos atrai. E eu aprendi muito cedo, tendo esse contato com a literatura, que faz com que nós aprendamos a manusear de maneira bela, esteticamente agradável, harmoniosamente pura a língua. E ela vai nos beneficiar. Ela não vai ser tenaz como um ferro de um gado que se aplica, mas vai ser suave como a pétala de uma flor que nos alcança por dentro. Então essa face das palavras, se nós conseguimos manuseá-las bem, elas sempre serão ao nosso dispor, elas nos instrumentam, elas nos fortalecem e ao mesmo tempo fazem com que o nosso discurso se torne um pouco mais polido e esteticamente harmônico e agradável. E como é que era você na sua infância e adolescência? Em que momento isso te atraiu? Cara, você foi bom agora. Mas assim, não tem aqueles videozinhos memezinhos, vê se tu não é o Homem-Aranha, porque esse reflexo aí foi muito rápido, mano. A minha infância foi uma infância marcada por uma dor. Quando eu tinha 8 anos de idade, tanto é que o reflexo vem pelo meu lado esquerdo do meu olho, porque pelo direito você não conseguiria? Não conseguiria, porque eu não tenho essa visão do direito. Então a minha infância foi marcada por vamos dizer assim, um golpe, né, profundo de tristeza que poderia ser, mas pela pinça amada do Papai do Céu, ele não permitiu. Anestesiou o meu olho, porque foi perfurado por uma farpa, e ao mesmo tempo fiquei nesse período 6 meses sem contato com a escola, pensando até que nem voltaria mais. Todavia, eu retornei para a escola, uma escola que eu sou muito agradecido pela escola, chama-se Esté Ferreira, que fica no bairro do Ipanema. Essa escola ainda existe. Uau. Estudei lá durante 4 anos. Esse bairro Ipanema, eu pensei que fosse um bairro novo, é um bairro, assim, dessa época. Não, um bairro... Desculpa, eu sei que era um bairro novo, mas... pô, Noel, olha. Não, porque... Não é jovem. Não. Eu tenho mais de 4 décadas, né? É um bairro bem antigo. Porque é um bairro que eu morei quando eu cheguei aqui. E é um bairro que até hoje não tem uma boa estrutura. Procede. Então, na minha visão, é um bairro que foi criado recentemente. Mas, então, verdade, me surpreende... É o que acontece com muitos bairros do subúrbio, pastor. Eles são antigos e... realmente não chegou a essa infraestrutura. Hoje que alguns bairros... mas lá é absurdamente... Esquecido. Eu posso configurar também da mesma linha, né? Inclusive, se nossos gestores municipais e toda a parte, né, da infraestrutura pensar melhor, nós estamos numa rota turística de Santarém e deveria ser muito mais cuidada, exatamente por ser a pérola. Ela precisa ser mais lapidada, precisa ser mais burilada, e é claro, são os gestores com a verba pública, com a coisa pública, que devem exatamente fazer o que a lei encaminha para fazer nos seus normativos legais. Então, volta lá. Essa minha Ipanema, infância, né, da Ipanema, lá do bairro... na Escola Esté Ferreira. Escola Esté Ferreira... Existe até hoje a escola? Existe até hoje. Agradecido muito aos meus professores de lá.
E essa infância foi marcada por esse tempo. Pensei que não voltaria mais. Mas à medida que você vai imergindo, você vai conseguindo mudar de vida também, pela área do conhecimento. Conhecimento intelectual, conhecimento intelectivo, conhecimento acadêmico. E quando saímos dessa esfera da escuridão, porque a ignorância é um lado obscuro da escuridão, como a outra face da lua, obscura, enegrecida. Mas à medida que você vai imergindo na literatura, à medida que o conhecimento vai penetrantemente alcançando-te por dentro, aquela escuridão desaparece, a ignorância esvai-se. O corvo negro vai embora e o cisne cintilante aparece. Mas tu não respondeu. Em que momento isso te atraiu? Aí depois não matemática, outras... aí depois da dor... Então, você foi marcado pela dor. Foi. Evidentemente. Né? Pela perda da visão, o senhor já é monocular, né? O senhor está me explicando, né? Isso. E aí o que acontece? Foi com a leitura. O senhor já tinha esse caminho da leitura antes do acidente ou intensificou após o acidente? Como é que foi? Intensificou após o acidente. Mas até, por exemplo, até a 8ª série, que era a época, 8ª série, eu era muito das exatas. Ainda sou. Olha. As exatas, elas são fundamento para os bons negócios. Exato. Intrincada e imbrincada com a linguagem, que é o mundo do universo das letras. Então eu era muito voltado para as exatas. Onde houve um despertar dentro de mim? Quando eu estava no magistério. Aí eu refiro agora à escola Onésima. Onésimo Pereira de Barros. Né? Então lá na escola eu tive um despertar, um fluir. As águas das letras, elas borbulharam dentro de mim, verdadeiramente. Aí eu saio desse universo das exatas e entro para esse mundo. E só para deixar bem claro, talvez muitas pessoas não lembrem disso, né? Mas antes você estudava o ensino fundamental até a 8ª série. E aí ia para o ensino técnico, que aí você escolhia ou exatas, ou humanas, ou magistério, não era isso? Era e isso. O senhor foi para o magistério, né? Perfeito. Que o ensino médio correspondeu para o senhor ao magistério, são 3 anos de magistério, seria isso? Eu não sou dessa época, não. Professor já. Doutor, excelência. Não pode se no recinto, excelência. Esse período... Tá pegando pesado hoje, né? Tá me constrangendo ele. Esse período... Porque eu não sou dessa época. Cara, mas você é do ensino técnico. Você não é do ensino técnico? Jamais, cara. Não, para com isso, bicho. Não sou dessa época. Eu fiz como se fosse o ensino médio, normal. Ele é mais jovem do que nós, né? Na época, não sou mais jovem que vocês. Não sei se era regional essa questão que dá a diferença. Pode ser isso também, mas... Porque eu não tinha esse plano. Eu lembro que eu estava em Santa Catarina, terminei o ensino fundamental, que na época era ginásio. Chamava-se ginásio, né? Ia pro 2º grau, que agora é ensino médio. Então, mas aí eu fiz o ensino médio normal. A minha irmã, que fez uma prova por escolha própria, mas não era obrigatório escolher, ela foi pro magistério, porque ela quis ir, uma escola que era só de magistério, ensino médio. Mas era muito mais opção para você fazer o ensino médio normal do que essas escolas específicas. Mas, então, perdão, professor, doutor, excelência... Tá todo confuso. O Varão tá confuso hoje. Não queria lhe constranger de forma alguma. Eu peço perdão aos nossos telespectadores por ter feito isso com o senhor. Mas... eu tô achando que você tomou muito açúcar, tá meio acima do... Tá empolgado contigo aqui. Tá envolvido. Não, mas é porque é engraçado que tanto só pra gente rememorar aqui, em Santarém, Onésimo tinha, né, magistério. Tinha. Aí, para o senhor ter uma ideia, contabilidade, que era técnico em contabilidade, ou era Rodrigues. No Rodrigues e no Felisbelo. Mas tinha que escolher um ensino técnico? Ou não tinha opção? Tinha opção. Tinha opção. Mas à medida que você se torna um jovem, você quer logo ter uma atividade. Então a maioria dos jovens aqui iam pro ensino profissionalizante. Pro ensino profissionalizante, entendeu? Que foi o meu caso. Acho que era muito... acho que era muito, então... Hoje tem voltado, inclusive, hoje. Né? Hoje tem os institutos, o EPA, tem o ETEPA. O ETEPA. Hoje tem escolas direcionadas, mas naquela época eram algumas escolas que tinham isso. Entendeu? Não, lá também tinha... eu lembro que quando eu terminei o ensino médio, ou melhor,
que eu entrei no ensino médio, aí lá já tinha em Santa Catarina uma das melhores escolas técnicas do Brasil. Até porque Santa Catarina é um estado muito industrializado. Então lá a escola técnica já era uma porta de entrada para o mercado de trabalho violento. A prova para essa escola técnica era tão difícil quanto um vestibular para a universidade. Era muito concorrido. Aí eu fiz... Até passei, mas passei não passei com ela tão boa, passei pro segundo semestre. E passei por um negócio que não tinha nada a ver comigo. Mecânica. Graças a Deus que eu não fui. Porque para eu montar um negócio, desmontar e montar de novo, para mim é um sacrifício. Não é minha área. Aí eu fui pra escola, assim, de ensino regular. Não sei como é que chama, né? Como se fosse o ensino médio. Sim, que era o segundo grau. É. O segundo grau. Mas era muito opcional. A maioria dos alunos iam mesmo pro ensino médio... Normal. Legal. E a minha irmã foi pro magistério. Então foi lá, né? Se nós fizéssemos um comparativo lá com o toque do cajado de Moisés, o mar vermelho abriu-se ali para mim. Campo das exatas para um lado, campo das letras para o outro. Submergi no mar das letras. E realmente, a partir daí eu fiz letras na UFPA, hoje UFOPA. Isso. Sou letras 98. E na sequência já fui atuar como professor. Que ano? 99. Uau. 98. 98. Passei para letras, fiz o vestibular, que era assim era chamado, hoje Enem. Sim. E naquela sequência fui contratado para o magistério em si de reger uma sala de aula. Durante a faculdade, então, você já estava selecionando. Por causa que era um dos pontos. O curso de magistério é como se fosse o técnico. Então já te habilitava para você pegar algumas turmas, alguns livros. E desde então, tornei professor. Até hoje, né? Até hoje, não, é porque hoje a gente não tem mais a classe magistério só. Não tem mais? Não tem. Eu chamo de professor direto. E aí eu me tornei o professor Noel. Hoje nós temos aqui o professor Noel, o professor Luciano. O professor Adilson, né? Adilson também, que é professor, né? Programa de professores, né? Perfeitamente. Vamos até deixar ele pro dia 15 de outubro, tô brincando. E esse mundo da docência envolveu-me até hoje. Só que de um tempo para cá já teve uma mudança, porque eu não me tornei apenas um professor da sala de aula. A minha visão mais ampla, exatamente por conta das leituras, informações, cursos. E essa característica que até o Adilson te perguntou no início, de você, sabe, ser um cara que trata bem as palavras e começar a usar isso com frequência. Acho que às vezes as pessoas te compreendem mal porque não te conhecem no dia a dia. Então acho que você faz isso como uma coisa meio elitista. A gente sabe que não é. Você é desse jeito todo tempo. Pelo menos todo tempo que eu tô contigo lá na tua casa, na igreja ou aqui no programa. E você usa dessa forma as palavras. Em que momento isso foi sendo construído na tua vida, no dia a dia? Que você foi desenvolvendo essa fluência, esse vocabulário largo e grande e tal. Como é que... Você sempre gostou de usar palavras diferentes ou embelezar as frases? Essa segunda, né? Eu acredito que a vida ela tem que ser revestida pelo belo, em todos os sentidos, todos. E a primeira é com a língua, que é a nossa vertente central. Quando você vai dando um polimento, um esmerilamento, passando em um verniz, o móvel fica melhor na madeira. Você trata melhor e a estética fica laminante, fica um espelho refletivo. E nessa medida que você trata, você melhora o seu ambiente linguístico. Então, quando eu lia um texto ou ouvia uma palavra nova, interessava-me em descascar essa palavra, porque toda palavra é como uma árvore. Tem a casca e tem o miolo, tem a aparência e tem a essência, tem o raso e tem o profundo. Então, à medida que você faz isso com as palavras, elas se tornam suas companheiras permanentes. Elas se tornam as suas amantes indiscretas, porque você pode absorvê-las a partir dali. E é claro que elas estão ali, porque você as ama também, você é apaixonado por elas. Então, quando a estética, que é o embelezamento de tudo, e na palavra sobremodo você pode utilizá-la e a partir daí, a linguística, a língua, ela fica natural. E em mim é natural, fluem como flui de um riacho, lento e suavemente. E a minha dúvida é a seguinte, e como foi assim... Porque, salvo melhor juízo, você tem gêmeos, não, né? Não. Tenho gêmeos. Gêmeos, exatamente, né? Os rapazes lá.
Eles estão na medicina, né? Finalizaram medicina já atuam. Já atuam. E assim, ó, olha, para ter uma ideia como eu te acompanho mesmo de longe. E assim, foi muito legal porque eu sempre ficava com essa dúvida, caramba, esses meninos em casa... ou das duas uma, ou eles se alinham ou eles vão sofrer. O Bruno já tá tirando o fone do ouvido lá. Não, porque assim é um desafio, cara. É um desafio. Por que eu te falo isso? Eu tenho a Débora, minha filha tem 10 anos. A minha filha, ela ama livros, ela ama leitura. É uma coisa que nós incutimos nela desde pequena. Ela já leu, assim, tipo, as Crônicas de Nárnia, que são 7 livros, já leu 2 vezes. Ela começou a ler agora nas férias 40 Dias no Balão, se eu não me engano, mas Júlio Verne. Ela está lendo Júlio Verne agora. Já leu a coleção da Anne 2 vezes, que são 7 livros. Ela ama ler. Então, assim, a nossa preocupação é deixar ela abastecida de livros. E ter a Bíblia também. Só que a Bíblia, evidentemente, às vezes a gente dá uma forçada mais, ela bora. E assim, então eu sei que é uma questão de cultura. Como foi com teus filhos essa questão? Muito interessante. Porque a gente viu o resultado, né? E a Linda também é professora, né? E a esposa são 2 professores também. em casa. A esposa, eu já acho assim que para ela era natural. Apesar de que eu acho que essa linguagem rebuscada todo dia. Não, mas eu tô falando assim, dos meninos receberem dos 2 lados essa influência de 2 pais professores. Mas porque eu sei que talvez, aí é uma concepção pessoal, tá, professor? Sim. De repente pode ficar cansativo a linguagem rebuscada todo dia. Mas como você é um poeta, você vai suavizando e tudo mais. Mas, e pros meninos, como foi? Assim? É interessante. O meio que vivemos, onde estamos inseridos, é o que modifica a nossa vida. Thomas Hobbes, né? E nesse sentido de estar ali no meio, essa ambientação, essa atmosfera, foi alcançando os meninos de maneira positiva. Perfeitamente. Então o diálogo era nessa vertente, porque eles tinham também que interpretar uma palavra. E nós dizíamos que o sentido de escola é estudar, é conhecer o universo do mundo das palavras. Nada mais do que isso. Todo o conhecimento está vinculado à linguagem com a palavra, com o discurso, com a ideologia. E eles tinham que saber interpretar, tirar as camadas que as palavras tinham. Como uma cebola, você vai cortando e vai ficando mais profundo. Então as palavras também contêm essas camadas. E eles tinham que aprender isso. E como é que eu vou aprender? Lendo, começa por aí, mas eu tinha que dialogar. E eu dialogava com isso. E à medida que eu dialogava com os meus gêmeos, Vitor e Bruno, obrigado pela lembrança, e aqui eu honro a minha linda princesa, um ventre abençoadíssimo, produziu 2 médicos, né? E é claro que vimos a educação da parte do pai e fomos incentivando no diálogo. E esse diálogo fazia com que eles se interessassem por leituras. E quando vinham para casa, tinham esse contato com essa linguagem poética, porque eles são bem poéticos também, os 2. São muito românticos até com as meninas, né, que são as esposas deles. Eu até admiro e parabenizo por isso, porque eu fui essa referência para eles. Nós nos tornamos referências às pessoas. Então, à medida que você é um destaque para seus filhos, eles também absorverão isso. E você vai incentivando cada vez mais. Então, não era nem um pouco cansativo para eles. Tanto é que eles poliram bem essa linguagem, porque eu trabalhava com eles essa linha. Nós somos 2 campos lá em casa. Minha linha é bem objetiva, bem literal, bem rápida e tenaz, e bem incisiva. E eu sou subjetivo, profundo. E era assim com eles. E eles são assim também. Por sinal, falam muito bem os 2. Muito argumentativos e também poéticos. Então foi nessa linha. Sua parte com a sua geração, 10 anos, ela vai crescer muito. E nós vamos trabalhando nessa linha realmente firme, que é muito bom. Muito legal. Tem uma questão muito legal que eu estava conversando com o Noel no final de semana passado, que as pessoas até podem ter essa impressão, né, dele elitista por causa da linguagem que ele usa normalmente, que é bem diferente do uso comum da maioria da população brasileira. Inclusive nós, meros mortais, comparado com essa sumidade aqui. Mas o Noel estava falando uma coisa muito interessante, uma pergunta que ele recebeu, que a gente estava num diálogo com umas pessoas, amigos,
e sobre a liberdade da linguagem. Então, perguntaram a ele, né, sobre... A gente não vai entrar em discussão ideológica aqui, mas ele fez uma explicação muito precisa, né, da questão linguística sobre, inclusive, um tema polêmico que é a linguagem neutra. Sim. Eu não queria que você falasse a parte ideológica, né? Você pode até falar, quer dizer, não vou te proibir de falar nada aqui. Sim. Mas você pode falar se você quiser. Mas explicasse, embora você não defenda, mas você preza pela liberdade e tem uma explicação para isso. Você está lembrado dessa parte da conversa? Tenho lembranças, sim. A língua tem 2 gêneros por si só. Não entremos no mérito do sexo. A língua, ela não se reserva ao sexo. Ela tem um gênero masculino e o gênero feminino. E aí existem palavras formais para tal. Para o gênero masculino, se pegarmos o pronome, teremos o pronome ele. E para o feminino, o ela. Se formos para o artigo, por exemplo, teremos o artigo o, masculino, e o artigo a, feminino. Esse é o campo formal da gramática normativa, que nós podemos estudar isso na academia. Aí quando vemos e saímos desse universo da gramática normativa e vamos para o social, haverá um grupo que não se sente contemplado por essas linguagens especificamente de gênero. E aí a língua, por ser viva e dinâmica e muito eficaz, ela está exatamente para trazer a invisibilidade aos invisíveis, e aí os invisíveis se tornam visíveis, passam a ser vistos. Então é claro que algumas pessoas, não se encaixando nessa linha, vão acabar preferindo criar. E aí quebra o que a língua, na sua normatividade, traz. No código. No código. Criando a inexistência, o elemento amórfico, que poderíamos falar assim, dando uma forma àquilo que não é. Exatamente para se tornar, mas na verdade, quebrando um princípio da própria língua. Que você falou sobre ninguém é detentor da língua. Você falou sobre isso, né? Correto. Então, isso ocorre... É claro que a gente tem a nossa forma de pensar sobre isso, cultural e também da nossa forma que a gente crê, os nossos valores e crenças. A gente não está tratando isso aqui nem defendendo, nem ofendendo ninguém. Perfeito. Mas, por outro lado, tem outras variedades da língua. Por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, nas comunidades, um exemplo, né? Tem aqui os ribeirinhos também do Pará, eles têm uma linguagem que pertence a eles. Não é isso? É isso. E às vezes é ruim, as pessoas falam assim, você fala errado. Aí você explicou sobre isso pra gente, não foi? Foi isso mesmo. Porque há uma tendência forte de preconceitos linguísticos, que são preconceitos muito, vamos dizer assim, suaves, sutis. Há uma sutileza em preconceituar e dizer que o outro fala errado, cerceando, portanto, a sua liberdade de comentar, de dizer o que pensa. Como é o caso do ribeirinho. Há uma variante na língua, mas a língua minimamente tem 5 níveis. Nível morfológico, sintático, lexical. Então, à medida que usa um desses, por exemplo, o fonético. O fonético é muito forte. Alguém diz menino, o outro diz menino, o outro fala menino. É uma variação. Por que um que fala menino está falando errado? Ou guri, por exemplo, ou curiantã? Não, existe uma variedade que ele está se apropriando para expressar melhor o seu aspecto comunicativo e fazer com que o outro absorva a ideia comunicacional e se entendam simultaneamente. Isso é o mais importante que você explicou pra gente. Esse é o ponto É o entendimento. Na verdade, o a entendimento. questão entra é o básico da linguística. Né? Emissor, receptor, emissário. Procede. Né? O canal de comunicação ele tem que ser estabelecido, né? E essa até às vezes, e aí nesse ponto eu discordo que as pessoas dizem assim, você entendeu o que eu quis falar. Tudo bem, mas isso não te autoriza a você falar a forma errada, ou você utilizar a comunicação da forma errada, né? Porque as pessoas utilizam o básico, mas aí elas querem, como o senhor falou também, considerar que pode parecer uma coisa até não é ofensivo, mas não seguir as regras necessárias, entendeu? Por exemplo, vou mandar um e-mail,
Eu sei quando eu vou mandar um e-mail institucional, eu sei como eu tenho que mandar um e-mail institucional. Se eu não mandar um e-mail institucional da forma correta, as pessoas vão dizer, mas poxa, por que ele está me tratando assim? Entendeu? Claro. É uma questão de... Mas eu acho que o que o Nel está explicando é assim, de você ter a linguagem apropriada para o grupo que você pertence. Sim. É isso. É isso que vai determinar. É igual você usar uma roupa. Perfeitamente. Por exemplo, se eu for lá pro Ribeirinho de terno e gravata, eu vou ser um super estranho, eu vou me distanciar das pessoas. Procede. Agora, se eu tô dentro do fórum, se eu estou em um local que eu preciso me vestir para me adequar e as pessoas, para eu me relacionar com as pessoas, eu vou me adequar. Né? Então, acho que é essa preocupação que a gente deve ter e também não se apropriar de uma única forma, porque a gente acaba afastando as pessoas. É isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Isso foi muito bom ter ouvido você falar esse aquele dia. multifacetamento linguístico, as muitas faces, devemos nos apropriar. Por mais que fluamos numa forma, eu fluo numa forma, mas é porque eu carrego essa forma naturalmente dentro de mim. Mas isso não pode afastar-me de nenhum outro. Eu preciso apropriar-me e aproximar-me desse idioma, desse dialeto, que o idioma é o mesmo, que é a língua portuguesa, mas tem uma variação, ele usa uma variante. E eu aproximo-me com essa variante para compreendê-lo melhor e promover o lado social da conexão, da inter-relação. Isso é engraçado, a Giovana brinca comigo que a gente sempre vai no Rio de Janeiro, né? Que é a nossa nós somos naturais, né? E é naturais, né? E minha família tá lá. Aí quando eu chego no Rio, a gente vai sempre no calçadão, que é o comércio lá da cidade que meus pais moram, e é muito movimentado. A gente sempre tem um lugar que a gente vai lá pra comprar uma coisa ou outra. Cara, aí eu vou falar com os caras, eu automaticamente incorporo. Parece que eu nunca saí do Rio de Janeiro. Que eu volto a fita assim, eu ligo logo o modo carioca. Que é isso, E eu falo, mas por quê? Porque eu tenho preocupação, porque no meio da cultura carioca tem muita malandragem. Então, se eles percebem que você é de fora... Aí vem tem muito espertinho lá, entendeu? Sim. Então, eu já me adequo, eu falo, não, esse cara é daqui mesmo, então não vou querer enrolar. Tu te blinda, na verdade, né? Mas também, quando eu chego lá, parece que minha mente já... tô no Rio de Janeiro, então eu tenho um subconsciente todinho, uma história lá, né? É bem legal isso. E não é errado, né? Não é de modo nenhum. Vamos pro break? Vamos. Então, pessoal, você que está na TV Amazônia, um pequeno intervalo comercial, não saia porque o papo está fluindo. No retorno falaremos sobre Professor Noel empreendedor, não é isso? Então você não pode perder porque vai ser bem legal. E quem está conosco no YouTube, continuaremos. Segue o jogo. Né, sem intervalo Segue algum. lá, pelota. Intervalo algum não, teremos o nosso momento... De nossos momento parceiros. merchandising. O merchan, testemunhal, né? Nós temos parceiros no programa ANW, um deles aqui, o nosso novo parceiro, a Energin Studio, né? Agora nós... É o Gabigol? É o Gabigol que tá ali? É o Gabigol. Né? O Energin Studio fica localizado ali na Frei Ambrósio, ao lado ali da Santa Fé Veículos, na verdade no prédio ali é o ao prédio lado da Unip. Ao lado da Unip. Inclusive né? o Unip quiser também patrocinar, já que falamos no seu nome. Facinho, né? Então vá lá, a Energia ela tá vindo com uma proposta muito boa de treinamento, de inovação. Logo, logo nós vamos ter outras novidades também da Energia aqui para compartilhar com você. Então fique ligado, e esse é o nosso novo parceiro. Nós temos a Massa Mix, um parceiro de sempre, que nos proporciona o nosso lanche. Que já comemos, por isso que não tem mais aqui. Foi descontrolado. Hoje foi... Se o Glauber vê o que a gente comeu hoje. E por falar em Glauber, né? Glauber Marinho também, nutricionista, nosso parceiro aqui do programa NW, que foi nosso parceiro do Projeto Superação, continua conosco e também estará conosco em novas empreitadas aí do NW. E também temos como parceiro a Move, né? Melhor conexão, se você está acompanhando isso pela internet, pelo YouTube, é porque nós estamos conectados com a Move. Entre nesse movimento você também e adquira, né, o seu pacote de internet limitada com um valor satisfatório, e realmente eu sei que é a melhor conexão hoje em Santarém. Beleza? É isso.
Ok, nosso agradecimento. E olha só, eu sei que tem muitos empresários assistindo nosso programa, porque, mais uma vez, estava num local, lá no... O Bruno, inclusive, estava lá também, no jantar de casais da Rede Azul Marinho, os Gaditas. Pastor Marcos Rego e a pastora Almiane. Eu estou muito inspirado, porque... porque o senhor tem andado com poeta, né? Eu estou procurando a beleza das palavras. A gente vai agora. falar, né, ainda. Então, aí lá eu conheci um casal, que eles não pertencem ainda à nossa igreja, mas estavam no jantar como convidados. É um grande empresário em Santarém, e ele assiste o nosso programa, assiste aqui o ANW. Ele gosta muito do Adilson. Sabe que ele é rapaz, muito divertido, todo mundo fala isso, não é? Porque ele não tem, como é que você falou ali pra ele? Porque ele não tem não sou sisudo. sisudez Na face. Na face. Por isso mesmo. Então, assim, você que está assistindo, que tem uma empresa... Então, se você está assistindo, significa que milhares de pessoas também estão assistindo, né, o nosso programa. Você pode também ser um patrocinador, um parceiro do programa NW, e a tua marca, teu produto e serviço ser divulgado para essas milhares de pessoas semanalmente. E ainda caprichamos aqui no testemunhal, né? É verdade. Mas também nós só colocamos aqui empresas que nós acreditamos. Produtos que a gente consome, que tem afinidade com o nosso projeto, com o nosso propósito. Então você pode nos procurar para isso. São parceiros, nós temos parceiros aqui nos programas. Então você pode mandar um direct para o Instagram da TV Amazônia, pode ser um direct também. Davi, coloca o nosso aí, pode ser no meu nome, tá? Direct no meu Instagram e direct também no Instagram do Adilson. Faça contato com a gente que vamos te responder e fechar essa parceria. Terminado, então, agora... Esse momento momento propaganda, merchandising. A gente vai conversar com o Noel, porque o Noel tem um projeto incrível, que já está em funcionamento há um ano, ou mais de um ano. Ele vai falar aqui o tempo, né? E que é uma pousada. O Noel, além da parte da docência, junto com a sua... linda esposa, ou esposa linda princesa dele. Por falar em esposa, esse programa vai rodar esse final de semana, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira da próxima. Feliz aniversário, meu amor. Cada dia que passa eu te amo mais. Eu te amo hoje muito mais do que ontem. E certamente amanhã eu vou te amar mais. Poxa, ele se inspirou mesmo, né? Total. Hoje é aniversário da Marta, da minha esposa, e eu não posso deixar de fazer essa homenagem a ela. Parabéns, Marta. Parabéns, Deus abençoe. Vamos falar então sobre o Recanto do Poeta? Podemos. O que é o Recanto do Poeta? Trata-se de uma pousada na vila mais charmosa do planeta, no coração da Amazônia, Alter do Chão. Uau! É um empreendimento. Além da docência, como já foi falado, tornei-me um gestor empresarial no campo do nicho turístico. Melhor. Recepcionamos pessoas para que essas pessoas tenham a leveza do amor e o contato direto com a natureza. Para que elas tenham uma vivência na Amazônia. Para que elas pousem num espaço aconchegante, agradável, onde ouvirão as manhãs o tilintar dos pássaros, o farfalhar das folhas, o marulhar dos ventos. É a Recanto do Poeta que criamos o slogan Abrindo Possibilidades. Uou! O UOL faz parte do slogan. É sério, o UOL faz parte. E esse... É a comunicação verbal e não verbal, porque tem um gestual junto com o UOL. Tem. Você pode repetir, por favor? Posso. Não, olhando para a câmera ali. Você pode ter uma vivência na Recanto do Poeta, que se diz assim, Recanto do Poeta, abrindo possibilidade. Uou! É muito legal um programa desse aqui. Manuel, a história de como surgiu o empreendimento é muito interessante. Queria que você nos contasse. Nasce de o que chamaríamos de um espaço familiar. Tanto é que ao chegar na Recanto, você encontra uma casa de 120 metros quadrados com uma área bem espaçosa, onde redes se balançam, aguardando todo hóspede para balançar-se e ter momentos sublimes com a natureza.
especialmente pelas manhãs, no crepúsculo e no final da noite, para que vejam a lua crescente nas redes. Então esse espaço familiar nasce, e aí muitas pessoas começam a ir até lá, de início tudo free, mas depois de um tempo torna-se um cash. O touchscreen, que é uma energia tão somente, o valor que nos proporciona o bem-estar, que proporciona o alimento, que proporciona o lazer. Então, a partir daí, havia 3 quartos, chamaria de 3 quartinhos, que era para meus filhos, e um hóspede especial. Era a sua casa. Era a minha casa. Até então. Recebeu de início o nome Redário do Poeta, porque eu gosto de muitas redes. Aqui nós somos vinculados na Amazônia, às redes. Se você viaja de barco, você vai deitado em uma rede, sentindo a brisa do rio Tapajós. Então eu gosto muito, então era um redário. Só que as pessoas começaram a ir bastante no espaço e disseram assim, mas redário não combina com o local, é melhor recanto. E o recanto com K, em homenagem às etnias Munduruku, Quiriri, Caiapó, às etnias, aos indígenas que permeiam as nossas florestas. Eu não sabia que tinha um significado K. Pensava que era só uma... Esse significado é latinizado, que eu criei por gostar da literatura, não tem uma razão científica para tal. Mas tem a ver com a própria relação que eu tenho e reconheço... mas o senhor não pode fazer isso, estou brincando. E ao mesmo tempo o final é tu, né? Recanto. Recanto. Tu, né? Porque nós aqui, especialmente do Oeste Paraense, usamos muito esse pronome. Tu dizes? Tu dizes? Tu queres? Tu gostaste? Tu Na foste? verdade, nós gostamos de utilizar a segunda pessoa, né? Perfeitamente. E as pessoas até acham isso estranho. Durante muito tempo, para eu utilizar o você... Era uma dificuldade. Perfeitamente. Especialmente aqui no Pará, a gente gosta do tu. E eu coloquei no final recanto. Então, se você pesquisar no Instagram, é recanto com K e no final U. Recanto do poeta. Recanto tu do poeta. Tu do poeta. Caramba. Então, é uma imagem que você tem nessa vivência. Muito legal. A partir daí, pelos muitos eventos, que é um espaço maravilhoso para eventos, podendo até comportar 200 pessoas, porque são vários espaços que tem de lugar, né, de vivência, de conexão. E depois, como crescemos nessa área com a minha linda princesa, minha esposa, somos 2 empresários, né, portanto, somos sócios um do outro, nos tornamos um só nisso. Eu já até afirmei para ela que eu não existo no recanto sem ela, e ela já disse que ela não vive sem mim. Então, verdadeiramente, nós estamos conectadíssimos a Recanto do Poeta, e aí me tornei esse empresário mais novo, que tem 3 anos. Olha, passa rápido. Fará agora, em outubro, inclusive faremos o evento A Ilha Glória, em outubro, e alguns hóspedes são convidados, TV Amazônia também está convidada para participar conosco em outubro. Uau, legal. E daí, de 3 quartos, fomos para 8 quartos, que são 8 suítes. Muruci, tapioca, açaí, cupuaçu, manga rosa, graviola, taperebá, castanha do Pará. Essas são as suítes que estão naquele espaço, Recanto do Poeta, abrindo possibilidades. Conta pra gente aquela parte da corretora que foi até lá e te incentivou a transformar essa parte. Achei bem interessante. Bem interessante. Estávamos lá em 2020, setembro, e apareceu uma senhora querendo fazer uma parceria com a Recanto. E essa senhora disse assim, podemos vender esses 3 quartos. Eu disse, mas vender? Eu posso vender as reservas. Ele disse, mas eu não entendo, eu sou professor. Parceria no campo educacional? Ela disse, não, no nicho turístico. Eu digo, e como é que funciona isso? Não, eu vendo as reservas. Você me dá um percentual e nós combinamos de fazer as vendas. Começamos. Isso me interessou bastante. Falei com minha linda, falei com meu pastor também, com meus filhos, e lá nós iniciamos, eu aprendi, porque sobremodo antes de ser professor, é bom que você seja um aluno. Um estudioso. Um estudioso. Eu aprendi, comecei a fazer vídeos no Instagram, ensinaram-me a fazer, e eu estou sempre em aprendizagem. Um odre novo sempre se abre para um vinho novo. Os odres velhos não conseguem, rompem-se com os vinhos.
Portanto, abri-me para tal com a minha linda princesa, daí também abrindo possibilidades. E nesse sentido, depois de um mês, eu aprendi. E aí nós aprendemos e ela deixou apenas a marca muito maravilhosa naquele espaço. Ajudou-me no nome também. E a partir daí, ficamos cuidando apenas nós com essas possibilidades de Expansão. de expansão, de crescimento, e temos apoiado a nossa Vila Balneária Alter do Chão a ser mais conhecida porque valorizamos o que é regional. Evidentemente. Excelente. É interessante o senhor ter falado sobre essa questão principalmente dessa associação do nome. É interessante o nome também das suítes, né? Porque já causa, porque para nós da região causa, é legal, tal. Mas para os que vêm de fora, nossa, que inovador, que legal, porque realmente eles não têm contato com isso. E é aquela velha questão. Eu sei que Santarém, e especialmente a Terra do Chão, nós entrevistamos aqui o secretário de Turismo de Santarém, né, o Alaécio. E assim, ele falou dessa pretensão de Santarém de ser grande nessa área. E é muito legal a gente ver um empreendimento como o teu valorizando, porque esse é o ponto. Não é só fazer o turismo, mas é dar um sentido. Nós saímos daqui, a gente vai em outros lugares, as pessoas elas têm a marca, elas criam a marca relacionada com a região, com o que tem ali. Isso é muito importante. Parabéns. E é só o começo. Amém. Nós temos uma ligação muito forte com a Amazônia, né? Você faz muita questão de não só divulgar, mas fomentar a gastronomia né, da floresta, os nomes que você usa na pousada. O café da manhã é todo, né, com elementos naturais, que eu prefiro assim, para valorizar a batata doce, o cará, o manzape, a pamonha, né, o mingau de milho, a tapioca, enfim, suco de taperebá. A gente chama aipim, né? A tapioquinha, macaxeira. A macaxeira. O mingau de banana, né? Banana da terra, que nós chamamos também. Uau. A farinha de tapioca. Então, os elementos se convergem e harmonizam com a Recanto do Poeta. E lá, as pessoas passam a conhecer e entender que tem uma proposta biofílica no espaço. Nós consideramos que a natureza tem que estar ali alinhada. Explica, por favor, biofílica. Construção. Biofílica porque é todo o contato com a natureza sem perder de vista as árvores que estão ali no espaço, sem tirá-las do lugar, sem removê-las, portanto. Então, quando você constrói, tira tudo e deixa tudo em concreto, você não faz uma proposta ligada ao bio, a ser amigo da natureza, amigo da vida natural, dos ambientes. Tanto é que os macacos visitam o Recanto, por exemplo, vários vão ali comer caju, que tem um cajueiro bem no centro do Recanto. Tem um jacarandá, que é uma madeira de lei muito bonita, por sinal. Tem abacateiro, que está lá, que eu já plantei. E tantas árvores nativas que ali estão e que os pássaros se aninham, por exemplo, e passam a viver nesse contato com a própria natureza. É muito céu aberto que tem lá, procurei deixar todo esse espaço. Dá um certo trabalho, mas faz bem. A manutenção é constante, não pode ser só no imóvel, mas na nossa própria vida tem que ter a própria manutenção. Daí a proposta biofílica, contato direto com o amor à natureza. E hoje você mora lá, continua morando lá ou voltou para a cidade aqui? Temos 2 imóveis. Um é o Recanto e o outro aqui em Santarém. Então, quando estamos para lá, a casa continua. Né? Quando se faz um evento, a casa também está disponível para tal. Pode ser alugado todo o Recanto, se quiser, ou se não, unicamente locar, fazer as reservas das suítes, mas se não, a casa vai ficar disponível. Mas, no geral, a casa do poeta tem uma suíte, a suíte do poeta é lá, e a outra suíte é a suíte Inspiração, que é bem menor, para que eu viva lá com a minha linda princesa. Olha aí, rapaz, que legal. Vamos fazer essa cobertura a Ilha Glória, né? Vamos lá. Fazer a Qual vai ser a data? Salvo engano, 21 de outubro. Olha aí. Outubro. Ou é 20 ou 21.
Não E sabe. bem no certeza. auge do verão, Bem no na auge. região. Já está exclusivamente, já é um evento que tem. As praias estão lindas nesse Perfeito, tempo. perfeito. Exatamente. Vai ser muito bom tê-los lá. Vamos E aí, sim. a minha outra dúvida, ainda a respeito dessa vertente empreendedora. Aí não se preocupa não, que às vezes dá um tela azul nele Dá um aí. tela azul. Travamento no sistema. Depois, eu que constranjo isso. A prestação, né? Eu não sei, é um jogo aqui de... Mas o que acontece? Ainda sobre essa vertente empreendedora, certamente você está fazendo cursos ou procurou fazer cursos nessa área, como foi? Porque, como professor, você já tem um nível de excelência e nós sabemos disso. E essa área foi importante ou está sendo importante? Como é que foi isso? Muito relevante. Inclusive, o próprio Google apresentou-me uma uma expressão chamada de relevância orgânica. Eu gostei muito disso. E a partir daí interessei-me por conhecer melhor o que significa fazer um turismo que todos que vão lá sintam-se indelevelmente marcados pelo local. Então, esse ponto de se formar, de se informar, foi o nosso ponto de partida com a minha esposa, para que conhecêssemos via Senac, por exemplo, como é essa parte, né? Fazendo aqui o contato com o Senac, que nós fomos atrás também saber disso. E além das pessoas que vivenciam essas experiências com outros locais turísticos, como Fortaleza, por exemplo, legal. como Bonito, no Mato Grosso do Sul. Lógico por que exemplo. é um local que é um polo de turismo ecológico, né? Totalmente. Então eu procuro ter uma network, né, com essas pessoas para que eu aprenda melhor a atender. Sobremodo, um produto para ser vendável, bastante vendável, está numa essência chamada atendimento. Todo mundo pode oferecer uma garrafa de café, mas nem todos oferecem da mesma forma. Deve ser um relacionamento sui generis que devemos apresentar com esse hóspede. Recepcioná-lo é o ponto-chave na minha visão. Dá uma atenção devida, daí não expande tanto. Não temos esse desejo profundo de expansão. Não sei que alguém queira ter uma franquia, não sei se vai crescer tanto assim, né? O eterno, quem sabe? Mas quando você está ali atendendo com qualidade, você planeja, você organiza. Então aprendemos a movimentar a caixa, aprendemos a ter colaboradores, aprendemos a cuidar do espaço, a movimentar e, especialmente, receber as informações que são chamadas de feedback dos hóspedes. Exatamente. Porque são os hóspedes com esse olhar mais cirúrgico que movimentam a estética da Recanto do Poeta. E nós, claro, abrimos todas as possibilidades para que aquele local se torne não do Noel ou da Linda, mas do hóspede. Ele não estará apenas no Recanto do Poeta, estará em casa. Uau. Excelente. Noel, nós vamos já chegar perto, estamos chegando perto, né, de encerrar. Se a gente colecionar todas as frases que foram ditas aqui... É uma enciclopédia. e já teríamos várias poesias recitadas. Mas você tem... Você tem uma poesia para recitar, mas eu queria sugerir aquela que você desafiou lá no encontro lá na sua casa, num evento que houve, que ela é longa e é muito linda. Eu não sei o título dela, uma poesia que você pediu para as pessoas. Sim. Quem conseguisse repetir iria ganhar um voucher, de uma cortesia. Pode ser. Mas ninguém conseguiu ainda. Mas alguém conseguirá. Um telespectador conseguirá. Vamos fazer esse desafio aqui? Podemos. Então vamos ver se a gente combina. Bora. Como pode ser o desafio? Quem conseguir decorar, memorizar e declamar. Lá na Recanto. Ok. Então, a pessoa pode enviar... a gente vai fazer um post no Instagram. Deixa eu pensar agora nas regras. A Giovana está aqui. Vamos fazer um post no Instagram... em colaboração com o Recanto do Poeta, então os dois perfis, TV Amazônia e Recanto do Poeta, com esse desafio. As pessoas vão enviar o vídeo declamando, memorizado, né, de memória, essa poesia. Pode ser assim?
Se várias pessoas conseguirem fazer mas- isso, a gente sorteia um voucher. Perfeito. Certo? Certo. Por que a gente vai sortear? Porque a gente não vai ter certeza que a pessoa vai ter decorado. Pode ter um papel na pode frente ter. no vídeo. Exatamente. É Mas, isso. então você pode Porque eu mandar. já fiz essa viagem, né? Por isso que ele vai ter que declamar lá. Ele declama lá no Recanto. Lá no Recanto. Já pode ir com a mala dele pronta, declama e já... Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer então um sorteio. Pode ser, o sorteio fica Então você interessante. pode mandar, né, essa poesia que o Noel vai declamar aqui. Você pode mandar um vídeo pra gente que a gente vai sortear uma diária. Eu posso Perfeito, dar lá um- no Recanto. Porque isso já fechou, né? Não, mas a gente pode Não, mudar. a outra sugestão pode ser também as pessoas que tiverem, elas mandam, entrem em contato com a TV Amazônia e diz, olha, eu decorei e quero declamar. Elas vêm aqui gravar o vídeo. E aí a gente seleciona daqui, porque aí não tem a questão... Não, vai gerar uma demanda que a TV não vai ser difícil pra TV. Suportar, né? De repente vai fazer uma fila aí na frente. Aí você Tem vai sair isso. lá da UFOB. Não, manda gravado no celular. Fechou. Manda no... Pode criar a vinheta também interessante. Desafio do poeta. Recanto do Poeta, cria uma historinha da Recanto do Poeta e no final fecha. Recanto do Poeta, abrindo possibilidades. Tá. Uou, Mas uou. vamos trabalhar com a poesia? Vamos. Então, mas enfim, a gente tá aqui pensando, mas as regras estarão no post do Instagram, Perfeito. Recanto do Poeta junto com o TV Amazônia. Tá combinado? Combinado. Tá bom, então rapaz, aperta isso aqui, tá mesmo. selado. Fechado, tá selado. Você poderia então finalizar o Posso. nosso programa com essa poesia? Perfeitamente. Essa poesia tem o título Sementes que Semeiam. A primavera desabrochou misteriosamente. Pétalas sentimentais foram desvirginadas. Libélulas azuis pousaram delicadamente como flocos de algodão no berço da infância. Cacos de vida derramaram-se numa procissão solene. Um tênue vapor se desprendeu das camadas da memória. Cálidas águas enamoravam grãos de areia dos sentimentos. Espumas de lágrimas tímidas e solitárias, porém cheias de muitos dizeres, enfileiravam-se sobre a pele macia das lembranças naquela segredada manhã. Era uma manhã brunida pelos fios de ternas histórias daqueles viajantes que cortavam como lâmina a alma imaculada e enternecida pelo sol da inocência. Fragmentos de vidas debruçaram-se em frases tecidas pelo fio condutor dos canteiros imaginários, recortados num cortejo sublime e silencioso. Recordações foram plantadas no suntuoso turbante, acolhedor e aconchegante como ninho, onde se ressoavam sonhos, fantasias e emoções. A infância surgiu encorpada por lépidas salamandras e cegonhas verdes. Ruíram-se as muralhas do medo. Houve uma libertação de ideias e como pássaros ganharam o mundo. Palavras, palavras foram descascadas inexplicavelmente. Foi sentida a essência dos sonhos farfalhando na relva fresca da imaginação. O conto maravilhoso floresceu-se como um canto de um guerreiro adormecido. As pálpebras apeteceram-se pela doçura tímida das frases, cheia de cores e de mistérios. Sementes foram lançadas com olhares macios e penetrantes, não só na superfície das palavras, mas também mergulhando no profundo das ideias, como entalhadores das emoções, com a alma luminosa pelo calor de 1000 sóis e numa suave chama que se desprendia dos mantos sagrados da alma. Aqueles jovens transformaram-se em sementes que semeiam, pequeninos grãos de memória, mas tornando-se grandiosos no sopro da imaginação e na magia do ler, do pensar e do criar, porque viajar pela literatura faz bem. Uau! Uau! Fantástico. Então, pessoal, depois dessa aula que tivemos aqui de como tratar bem as palavras da nossa língua portuguesa, tão desafiadora, né, para a maioria das pessoas, a gente está finalizando o nosso programa. Fique conosco sempre aqui na TV, tem muitos programas para te abençoar, programas edificantes. E também no YouTube, a nossa programação tem muito conteúdo no canal da TV Amazônia. Então, lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, curta, né, cada programa que tem lá, comente, mas o quê? Compartilhe. Eu ainda tô anestesiado. Clica no sininho para você receber notificações sobre as novidades. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Noel. Até Foi o nosso uma próximo honra encontro. imensurável, incomensurável
inefável ter a sua presença aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais, pessoal. Deus abençoe.